Sejam bem-vindos ao canal do YouTube do Elas do Brasil. Gente, só para esclarecer um pouquinho o que está acontecendo. Nós temos um projeto dentro do Elas do Brasil que é abordar as transexuais brasileiras. Então, nesse sentido, nós conseguimos uma entrevista por áudio com a Elide Bernardini, graças ao nosso grande amigo Rodrigo. Então, aqui vai a íntegra da entrevista com todas as respostas brilhantes dela. Elide Bernardini é uma artista visual, performer e bailarina brasileira. Nascida em Itaqui, no Rio Grande do Sul, em 1991, Ellie estudou balé clássico desde a primeira infância e se tornou uma das poucas bailarinas transgênero a ingressar em uma turma feminina do balé da Royal Academy of Dance de Londres. Desde 2015, Ellie concentra sua produção em arte visual, plástica e performática. Então, a minha trajetória no mundo das artes começou muito cedo, como bailarina clássica, né? Isso eu já falei em várias entrevistas. Se você digitar no Google, você vai encontrar vários materiais sobre isso. Se você quiser uma coisa mais direcionada, até mesmo na enciclopédia do Itaú Cultural, no meu verbete, você vai ver lá toda a minha história. Eu comecei no mundo do balé clássico muito jovem, minha pretensão era ser bailarina clássica. Eu cheguei a estudar no Royal Ballet de Londres, que é uma das escolas de balés mais prestigiadas do mundo, e estudar como uma bailarina clássica mulher, né, ser aceita na turma feminina de balé, porque o balé é uma forma de dança muito binária, né? Tem uma divisão muito rígida em relação ao binarismo de gênero. Ou seja, existem roupas para homens, roupas para mulheres, passos para bailarinos e passos para bailarinas. Então, ser transexual dentro do mundo do balé é um desafio extremamente complexo, porque o balé clássico, por ele carregar esse nome, por ele ser clássico, né? Os códigos e as regras que regem ele vêm desde o século XVI. Então, é uma questão bem difícil. Mas eu fui sempre pioneira, tanto no Brasil quanto no Royal Ballet, por ser essa bailarina trans a ter sido admitida nessa escola, nessa famosa escola de balé, que é o balé da Rainha da Inglaterra. Porém, quando eu cheguei lá, eu me deparei com uma situação um pouco diferente, porque embora eu havia sido aceita como uma bailarina trans na turma feminina de balé, eu só poderia ocupar profissionalmente nas apresentações da companhia os cargos no corpo de baile, né? Que é aquele grande grupo de pessoas que se apresentam. Já os cargos principais de solistas, de primeira e segunda bailarina, eu não poderia ocupar. Então isso causou um grande, óbvio, ressentimento e uma grande frustração também, porque, né, são anos estudando balé desde criança, são mais de 8 horas de dedicação diária. Enfim, né? Tem até a música do Chico Buarque. Todo mundo tem um irmão meio zarolho, só a bailarina que não tem. Todo mundo tem namorado, todo mundo tem vida, mas a bailarina não tem vida, né? A vida dela é o balé, em função de quão difícil ele é e o quanto ele exige, né? Enquanto profissão. A ideia de disciplina, né? Ela sempre vem atrelada a duas instituições, digamos assim, ao exército e ao balé clássico, né? Ninguém, teoricamente, é mais disciplinado do que os militares e as bailarinas. E, obviamente, os monges, né? Pessoas relacionadas a questões espirituais, enfim. Mas, então, e foi aí que eu me dei conta, isso era 2011, eu tinha em torno de 20 anos, foi quando eu me dei conta que as questões de gênero, elas eram
um impeditivo, porque até então eu fui muito privilegiada como uma pessoa transexual, pelo fato de ser branca, pelo fato de vir de uma classe média, ser filha de professora, né, de pais que estudaram, né, que têm um trabalho. Minha família não é uma família disfuncional, é uma família toda branca, de tradição europeia, todo mundo é italiano, descendentes de italianos, né? Meus avós vieram da Itália, toda aquela coisa. Morava no Rio Grande do Sul também, que é um estado, né, onde não tem tanta desigualdade social, pelo menos a desigualdade social não é tão latente quanto na cidade de São Paulo, por exemplo, no Rio de Janeiro, nesses grandes centros. Então, estava ali protegida naquela bolha. Quando eu vou para Londres, é aí, com esse choque, que eu me dou conta do quão importante é essas questões de gênero e de que eu, embora eu achasse que eu estava sendo privilegiada, não, eu não estava, eu ainda padecia, sofria, era atravessada, né, melhor falando, atravessada pelas questões relativas a gênero, identidade e tudo mais. Então eu volto para o Brasil em 2012 e vou entrar na faculdade de filosofia. Na época, quando eu fui para Londres, eu fazia faculdade de teatro. Eu tranquei a faculdade de teatro e fazia faculdade de... E aí, quando eu voltei, eu cancelei teatro e passei na filosofia. E aí eu fui fazer faculdade de filosofia para entender no plano da teoria como se davam essas questões de gênero, né? Foi aí que eu tomei contato com as teorias de gênero, com teoria queer, com Paul Preciado, com Judith Butler, com Foucault, história da sexualidade, todas esse embasamento teórico, né, que sustenta e dá suporte hoje em dia ao meu trabalho. Então, resumidamente, né, eu entro no mundo das artes plásticas através de uma frustração que se deu no mundo da dança, né, mais precisamente no mundo do balé clássico, por eu ter conseguido acessar uma escola muito famosa, muito importante na Inglaterra, mas não consegui atingir, galgar cargos altos e postos altos no mundo do balé clássico, sendo uma bailarina profissional, pelo fato simplesmente de eu ser uma mulher transexual e isso ser um problema dentro do universo do balé clássico. Então, também queria saber quais são as suas principais influências para fazer teu trabalho. Vale tudo, não precisa ser só nos campos das artes, tá bom? Então, a minha experiência dentro das artes, ela vai se dar sempre em função desse não local, né, das pessoas trans e de mulheres travestis, né, pessoas que são atravessadas por essas questões de gênero, de raça e de classe. Então, eu por isso que me preocupo enquanto artista investigar a história da sexualidade em relação, né, intersecção, como eu gosto de usar o termo, com a história da arte, né? É a história da humanidade e encontrar os pontos de apagamentos, os pontos de onde a história foi mal escrita, onde a gente precisa corrigir ou, né, como a gente usa muito o termo, reescrever essa história e incluir nela todas essas figuras transexuais, artistas e não artistas também, né? Mulheres, pessoas, sujeitos que foram apagados dessas narrativas, tanto da história da arte quanto da história da sexualidade. Então, o meu posicionamento como artista no sistema da arte é sempre como uma artista transexual cujo trabalho investiga em diferentes suportes essas intersecções entre essas histórias, né? E como essas histórias são contadas no imaginário popular, no imaginário comum e dentro do sistema inerente do mundinho da arte, né? No museu, na galeria, no mercado, na feira e etc. E tudo isso né, tem como pano de fundo e é transpassado pela questão de gênero e pelo fato de ser uma mulher transexual no mundo das artes visuais e ser, de certo modo, pioneira, porque eu fui a primeira artista transexual a ser acervada num museu público no Brasil. Eu fui a primeira artista transexual a ter trabalhos vendidos numa feira de arte, na SP Arte, né, que é a maior feira da América Latina, representada por uma galeria. Então eu sou pioneira como uma artista transexual no mundo das artes visuais. E aí eu me sinto nessa responsabilidade de questionar esses locais que eu vou acessando, questionar como eu acessei esses locais. Eu acesso esses locais através de uma série de estratégias, com várias obras, né, que lançam mão de várias estratégias, tanto na performance quanto na pintura, na escultura, e enfim. E vou relatando isso, vou tornando claro todos esses procedimentos dessa relação que se dá entre uma artista mulher trans
com um sistema da arte cujas figuras principais são homens brancos e, na sua esmagadora maioria, héteros, né? As minhas principais influências, isso é um problema também, porque... E é um problema que, quando eu comecei a me dar conta e quando comecei a ser perguntada sobre as minhas influências no mundo da arte, isso torna muito claro o fato de que artistas transexuais foram excluídas da história da arte oficial, ou aquela que chega até a gente através dos livros, dos escritos e tudo mais. Então, não só as artistas e os artistas transexuais, as mulheres travestis, como também as obras de arte que dialogavam e discutiam esses assuntos e essas questões. Isso levanta a pergunta, né? Será que essas artistas não existiram ou será que elas existiram e foram esquecidas? Então, as minhas referências, na sua maioria, elas são de mulheres brancas ou negras, mas de mulheres cis, né? Que não são trans, mulheres cis, e de homens. E aí eu poderia trazer aqui para você, citar aqui como exemplo a Sarah Lucas, que é uma artista inglesa da década de 90, a Senga Nengut, que é uma artista americana negra, que foi a primeira artista na história da arte a trabalhar com a meia calça, com nylon e areia como enchimento, como peso, né? Essa coisa que a gente chama de escultura mole, que hoje em dia vários artistas trabalham com isso, como, por exemplo, aqui no Brasil, o caso mais famoso é o Ernesto Neto, mas ele não é uma referência no meu trabalho, tá bom? Então, só estou citando ele como exemplo de um artista que no Brasil é pioneiro em trabalhar com a meia calça e areia, mas ele não é referência no meu trabalho. A referência para o meu trabalho é a Senga Nengut, que é a referência para o trabalho do Ernesto também, porque ela foi a primeira artista e, por causalidade ou não, né? No caso, não é uma causalidade, porque a meia calça e a areia tem toda uma relação de materializar, de questionar, de explicar, de expor essa relação da flexibilidade, da maleabilidade do corpo feminino, né, principalmente do corpo em geral, e o quanto esse corpo sofre transformações ao longo da sua vida, né? E quando você coloca pesos na meia calça, você consegue esticar, distender, estirar, né, pesar mais de um lado do que o outro, então você consegue ter, através de materiais sintéticos, né, uma relação muito próxima com o corpo humano. Então, essas duas artistas, Sarah Lucas e Senga Nengut, elas são primordiais no meu trabalho por essa relação de material, pelas duas utilizarem a meia calça, né, a meia de nylon e os enchimentos, e construírem corpos diferentes, corpos estranhos, a partir do uso desses materiais. Também eu tenho referências do mundo da dança, como a Pina Bausch, né, que é a pioneira, né, poderíamos dizer assim, da dança teatro. Então, a maneira como a Pina Bausch pensava o corpo humano, né, esse corpo que se movimenta e o que do movimento ele expressa. E o Kazuo Ono, que foi um mestre de Butô, porque eu também estudei Butô, né, quando eu morei em Londres, 2011, 2012, nessa transição que eu estava em conflito com o balé clássico, eu conheci o Butô e fui aluna do Yoshito Ono, que era o filho do Kazuo Ono, é filho do Kazuo Ono, já falecido Kazuo Ono, né? E o Tadashi Endo. Então eu estudei Butô, eu fui bailarina de Butô, e no Butô é uma dança sem gênero, é uma dança que não pensa o corpo a partir de sexo, a partir de gênero. É uma outra experiência corporal, é uma outra relação de corpo, de mente, de espírito. Então, o Kazuo Ono, né, ele dizia uma frase que influenciou muito o meu trabalho, que é a arte, o gesto, a dança, mais especificamente no caso dele, por ser um bailarino, né, ele se refere à dança, ela vem para dar conta, para expressar o que as palavras, o que um texto, que é essa maneira formal da gente se expressar, não consegue, né? Não dá conta. Então, determinados sentimentos, determinadas emoções, determinadas experiências que o sujeito passa ao longo da vida, ele não consegue expressar com tanta clareza, com tanta satisfação, com tanta riqueza de detalhes, ou simplesmente expressar através de palavras ou através de um texto escrito, né? Então, é preciso às vezes lançar mão de recursos artísticos, estéticos, como uma pintura, uma performance, uma coreografia, uma música, né, coisas desse tipo. Então, isso também é um poder da arte. Então, né, dentro da música eu teria da dança, desculpa, eu teria essas duas grandes influências, Kazuo Ono, né, japonês, bailarino de Butô japonês, e essa coreógrafa também bailarina alemã, Pina Bausch.
E tem uma referência do mundo da arte, das artes plásticas transexual, que é a Greer Langton. Depois se escreve Greee, e o sobrenome dela é Lankton, Langton. Greer Langton. Ela é uma escultora norte-americana transexual. E ela trabalhava também com meia calças, mas com outros materiais, mas ela construía bonecos. E esses bonecos representavam também essa figura transexual, essa figura do corpo estranho. Porque essa figura do corpo estranho, do corpo diferente, do corpo amorfo, né, que já era pesquisada pela Senga Nengood na década de 70, era também pesquisada pela Greer Langton na década de 80 e 90, e também para a Sarah Lucas em 90, né? Dessas três, a Sarah Lucas é a mais nova, digamos assim. E a Senga Nengood é a mais velha, a Greer Langton está no meio termo. E aí teria, né, como figura transexual a Greer Langton, né? Eu citaria aqui como uma referência artística. E eu tive muitas referências também no mundo da literatura, né? Principalmente da literatura filosófica. Principalmente eu citaria aqui a Judith Butler, o Paul Preciado e o Michel Foucault, né? Esses três foram. E o Hegel, né? Então, esses quatro foram. O Hegel, por causa dessa coisa do fim da história da arte, do fim da linearidade da arte, que isso depois vai ser melhor investigado pelo Arthur Danto. Mas eu colocaria principalmente esses dois homens e essas duas mulheres, né? Quer dizer, esses três homens, sendo um homem, um trans, né? O Paul Preciado é um homem trans, e os outros dois são héteros, héteros não, são cis, desculpa, o Michel Foucault e o Hegel, e essa filósofa Judith Butler, né? Eu colocaria eles também como referências daí no campo da literatura, mas da literatura filosófica, teórica e enfim, etc. E tive também uma influência muito grande do James Joyce, né, principalmente da obra Ulisses dele, que eu estudei na época que eu fiz faculdade de jornalismo em 2009, porque eu iniciei 3 graduações, jornalismo, teatro e filosofia, mas não concluí nenhuma delas. E a primeira graduação que eu iniciei foi jornalismo quando eu tinha 17 anos. E eu conheci daí o James Joyce e principalmente a obra Ulisses, e como essa obra estava construída, né, a partir de uma narrativa nada linear, nada ligada a questões lógicas e totalmente inovadora, que uma obra que você tinha que ler e ler várias vezes, e ela é gigantesca porque são quase 1000 páginas, e a história é somente o dia inteiro de um homem, né, que é o Orlando Bloom, personagem principal. Então, também foi uma coisa que me marcou muito na maneira de se fazer obra de arte, né, na maneira de se criar uma obra de arte. Ela, 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 ela não precisa ter um caminho tão linear, né, tão formal, tão quase científico para expressar e para passar sentimentos, né? Ela pode ser uma confusão, mas dessa confusão, e no meu trabalho tem muito disso, né? Eu gosto de misturar formas e repetir para criar uma certa confusão visual e essa confusão visual gerar uma confusão mental nas pessoas para fazer elas pensarem o corpo de uma maneira diferente, o sujeito de uma maneira diferente. E essa ideia, né, de uma obra organizada através de elementos que a confundem, que a tornam, de certo modo, difícil, mas está tudo ali. Cada vez que você volta a ela, você descobre coisas novas. Isso está muito presente e chegou para mim através da leitura do Ulisses, do James Joyce. Então, colocariam essas pessoas, né, como, assim, as maiores referências para o meu trabalho. Outra pergunta. Nessa matéria, a gente está conversando com pessoas LGBTQIA+, de vários campos diferentes. Por exemplo, uma colega conversou com uma mulher trans que é jornalista, e ela falou de todas as dificuldades, empecilhos e tudo mais, toda essa história que a gente conhece, né, infelizmente. A minha pergunta é que no campo das artes, o campo das artes é considerado mais mente aberta e tudo mais. Eu queria saber qual que é a sua percepção sobre isso, essa consideração meio comum de que o campo das artes é mais mente aberta, e se você já sofreu algum tipo de impedimento por questão de gênero durante sua trajetória nas artes. Bom, né, o impedimento eu já sofri no caso da dança, eu expliquei para você no primeiro áudio, né, não vou repetir aqui de novo.
No caso das artes plásticas, é preciso a gente fazer uma distinção do que a gente está falando. A gente está falando do sistema de arte que envolve mercado, galeria, museu, ou a gente está falando do universo dos artistas, dos curadores, do pensamento intelectual, da academia. Então, se a gente está falando do segundo, sim, a premissa, né, o argumento de que é um universo mais aberto, mais acolhedor, procede, é verdadeira, né? Entre os artistas, entre os curadores, entre os pesquisadores de arte, existe menos, né, preconceito em relação a gênero e a sexualidade, porque nós trabalhamos muito com o corpo, né, ao longo da história da arte em geral e até mesmo como aluna dentro da universidade. A gente tem aula de nus, né, no desenho, na pintura, então há uma certa desmistificação do corpo que existe em outras áreas, um certo medo do corpo, que no caso da arte não tem tanto, né? Então, sim, é um ambiente mais acolhedor do que o ambiente jornalístico, do que o ambiente da academia também, propriamente dito, né? O ambiente da medicina, do exército. Então, sim, em comparação a outros universos, o universo da arte vai ser um dos maiores, talvez, quiçá, o mais acolhedor a essas questões de gênero e sexualidade. Agora, o mercado de arte já é outro procedimento, né, Rodrigo? Porque o mercado de arte ele é gerido pelas tendências do momento. Então, por exemplo, 2017, 18 e 19, as questões de gênero foram o boom da tendência não só nacional, né, regional, quanto universal, mundial, no campo do mercado de arte. Inclusive, foi aí que a gente começou a entrar, a ser representada pelas galerias, né? Houve exposições bem históricas e ontológicas que trataram sobre gênero e sexualidade. Então, mas agora, nessa virada de 2020 para 2021 e mais precisamente no final de 2021, 2022, são previsões, né, que estão sempre se fazendo em relação à arte, a tendência no momento, né, que vem de 2020 e que vem agora nessa metade de 2021 é a arte produzida por pessoas negras e indígenas. E a tendência né, que a gente tem uma premonição, assim, digamos assim, que estão prevendo para 2022, 2023 é a arte que trata sobre questões ambientais e ecológicas. Então, se de acordo com a tendência, vai ter mais aceitação de mercado ou não. Mas isso não envolve o fato de você sofrer preconceito por você ser transexual ou você ter um gênero desviante da norma, né? No mundo das artes não tem tanto esse tipo de preconceito. O que vai ter é um reflexo no mercado, né? No caso do seu trabalho ser procurado para as exposições, no caso de você vender mais ou vender menos, na galeria vender mais ou vender menos você, das pessoas, dos curadores, dos pesquisadores, dos diretores e curadores de museus que organizam as exposições que a gente precisa estar, que organizam os elencos das bienais, eles olharem para o seu trabalho ou deixarem de olhar, porque no momento o seu trabalho não é a tendência. Então, é um outro tipo de violência, não uma violência necessariamente preconceituosa, né, de uma pessoa para com a outra, especificamente, né, da identidade de gênero da outra, mas uma relação que o sistema da arte procede dessa forma, né, o mercado procede dessa forma. Então, sim, vão se escolher trabalhos, independentemente da gente ser trans ou não, que tenham relação com essas questões de tendência, né, do mercado. E o mercado de arte ele não está muito preocupado ainda, ele não conseguiu ainda entender direito essa coisa que no caso da intelectualidade da academia a gente chamaria de cota, né? De que independentemente da tendência a gente tem que ter um número equilibrado de mulheres e homens e de trans e de pessoas cis numa exposição de arte. Isso é algo que ainda não foi muito bem assimilado. Os curadores, os organizadores de exposições e tal, eles escolhem pelos trabalhos, não levando em conta a identidade de gênero, né? Então, isso acaba se tornando um problema, porque a gente tem um erro histórico, a gente já foi apagada da história. Então, a gente foi privada de muitos acessos, né? De muitas oportunidades. Então, é preciso sim se pensar em uma cota para o mundo das artes, porque a gente precisa reparar um erro histórico, né? Nós precisamos começar
um processo de reparação. As cotas não vão existir para sempre, mas elas são um processo, né, de reparação dentro desse processo maior de rever a história da arte e da humanidade em geral. Então, com base na última resposta, eu queria saber qual que você acha que é a importância de existirem mais pessoas fora do espectro cisgênero como você no campo das artes e como você acha que essa disputa está desenvolvida no Brasil? Se ela está, por exemplo, a gente comparando com outros campos, com o campo da comunicação, com o campo do esporte também, que é uma grande disputa que tem de mulheres trans, por exemplo, poderem participar de esportes como mulheres que elas são e etc. Queria saber se você acha que a disputa no campo das artes está mais desenvolvida do que o resto e como que você acha que ela está aqui no Brasil? Eu não saberia te responder isso em comparação com outros campos, como do esporte, por exemplo, porque eu não tenho tanto acesso, mas eu te diria e posso te dizer que o universo das artes, e por ser das artes, né, as artes apresentam, às vezes, né, através da ficção, através dos filmes, dos livros, das obras de arte, apresentam realidades futuras, né, que ainda não existem. Então, sim, quem começou, né, o campo que começou a melhor e com mais força difundir e lançar luz sobre as questões de gênero e de sexualidade não foi o campo da educação nas escolas, não foi o campo da medicina, não foi o campo da ciência, mas foi sim o campo da cultura, né? Foi o campo da música, foi o campo das artes do cinema, das artes da fotografia, da moda, das artes plásticas. Então foi esse campo que começou a levantar essa bandeira com maior clareza, né? Com maior difusão midiática, né? E maior chegada nas pessoas, na população em geral. E depois ele foi seguido por outros campos, obviamente, né? Porque quando a gente começa a tratar sobre questões de transexualidade no mundo da arte, questões como, por exemplo, a linguagem, que aí entraria o caso da educação, até mesmo da gramática, ou questões de acesso, que aí entram questões políticas, de trabalho, de formação acadêmica. Então, tudo isso começa a ser também, né, com um efeito cascata, a ser discutido, a ser revisto. Mas o despertar, assim, da consciência, ele se deu muito em função de produções artísticas, né, seja de diferentes campos da arte, seja desde o cinema, passando pela música até literatura e artes plásticas, e também, óbvio, pela produção e difusão, né? Porque essa produção acadêmica ela já existe desde a década de 60, mas difusão dessas teorias, né, de gênero, principalmente teoria queer, que é uma teoria dos anos 90, né, mas que começou a ser difundida e ser maior e melhor debatida na esfera pública, fora da academia, até mesmo dentro da academia, a partir da virada do século XX para o século XXI, mas e mais precisamente no começo da segunda década, né, de 2010 para cá. Então, sim, eu não saberia te dizer em relação a outras áreas, mas sim, a arte, o campo da arte, ele contribuiu muito, deu uma contribuição enorme, muito valiosa, preciosa e que vai, enfim, vai estar lá, né, notado na história da humanidade em relação à desmistificação, destabu, né, essa coisa de retirar o tabu, né, destabu, enfim, fugiu a palavra. Derrubar os tabus em relação a questões de gênero e de sexualidade. Porque ele começou a discutir, apresentar, a mostrar através de filmes, vídeos, músicas, né? A gente teve várias cantoras, trans, drag queens, artistas no mundo, performances, séries, né? De grandes streamings, filmes, várias produções de várias áreas, literatura,
que tratavam sobre esses assuntos. E todas essas artes, essas obras de artes, elas surgem, se você for ver a data, né, a partir dessa segunda década do século XXI, né, a partir de 2010 para cá. Eu não saberia te responder isso em comparação com outros campos, como do esporte, por exemplo, porque eu não tenho tanto acesso, mas eu te diria e posso te dizer que o universo das artes, e por ser das artes, né, as artes apresentam, às vezes, né, através da ficção, através dos filmes, dos livros, das obras de arte, apresentam realidades futuras, né, que ainda não existem. Então, sim, quem começou, né, o campo que começou a melhor e com mais força difundir e lançar luz sobre as questões de gênero e de sexualidade não foi o campo da educação nas escolas, não foi o campo da medicina, não foi o campo da ciência, mas foi sim o campo da cultura, né? Foi o campo da música, foi o campo das artes do cinema, das artes da fotografia, da moda, das artes plásticas. Então foi esse campo que começou a levantar essa bandeira com maior clareza, né? Com maior difusão midiática, né? E maior chegada nas pessoas, na população em geral. E depois ele foi seguido por outros campos, obviamente, né? Porque quando a gente começa a tratar sobre questões de transexualidade no mundo da arte, questões como, por exemplo, a linguagem, que aí entraria o caso da educação, até mesmo da gramática, ou questões de acesso, que aí entram questões políticas, de trabalho, de formação acadêmica. Então, tudo isso começa a ser também, né, com o efeito cascata, a ser discutido, a ser revisto. Mas o despertar, assim, da consciência, ele se deu muito em função de produções artísticas, né, seja de diferentes campos da arte, seja desde o cinema, passando pela música até literatura e artes plásticas, e também, óbvio, pela produção e difusão, né? Porque essa produção acadêmica ela já existe desde a década de 60, mas difusão dessas teorias, né, de gênero, principalmente teoria queer, que é uma teoria dos anos 90, né, mas que começou a ser difundida e ser maior e melhor debatida na esfera pública, fora da academia, até mesmo dentro da academia, a partir da virada do século XX para o século XXI, mas e mais precisamente no começo da segunda década, né, de 2010 para cá. Então, sim, eu não saberia te dizer em relação a outras áreas, mas sim, a arte, o campo da arte, ele contribuiu muito, deu uma contribuição enorme, muito valiosa, preciosa e que vai, enfim, vai estar lá, né, notado na história da humanidade em relação à desmistificação, né, essa coisa de retirar o tabu, né, enfim, fugiu a palavra. Derrubar os tabus em relação a questões de gênero e de sexualidade. Porque ele começou a discutir, apresentar, a mostrar através de filmes, vídeos, músicas, né? A gente teve várias cantoras, trans, drag queens, artistas no mundo, performances, séries, né? De grandes streamings, filmes, várias produções de várias áreas, literatura, que tratavam sobre esses assuntos. E todas essas artes, essas obras de artes, elas surgem, se você for ver a data, né, a partir dessa segunda década do século XXI, né, a partir de 2010 para cá. Ela ajuda, né, não só o meu trabalho, quanto o trabalho das outras artistas trans travestis, transexuais, enfim, que são atravessadas, não binárias, que são atravessadas por questões de gênero. Ela ajuda no seguinte fato, porque ela tira a gente da esfera do objeto e coloca a gente na esfera do sujeito, que é algo muito importante, é algo que a história precisa fazer, porque ao longo de toda a história nós fomos patologizados,
né? Isso é algo que está lá na história da sexualidade do Foucault. Por nós termos uma identidade de gênero, uma orientação sexual que é considerada pelo modelo de sociedade em que a gente vive desviante da norma, nós sempre fomos empurrados para esse local da patologia, como seres doentes, patológicos, que precisam ser tratados, pessoas estranhas, fora das normas, né, aberrações, ou criminosos, ou devassos, etc. E por isso nos tornamos sempre objetos de pesquisa, seja da ciência, né, na psicanálise, na psiquiatria, na psicologia, ou até mesmo no Estado, né, nos presídios, nas prisões, em coisas desse tipo, nas castrações químicas. Então, quando nós aparecemos no cenário, na cena, como artista, como a escritora, como a pintora, como a escultora, seja lá o que for, como a cantora, nós estamos virando uma chave muito importante, que é a de objeto, de aquele ser que é patologizado, né, que tem uma patologia e por isso merece, né, ser estudado, e nos colocamos como sujeitos, como pessoas que não são patológicas, que são sujeitos, que têm subjetividade, que têm desejos, que têm capacidades, potencialidades e criatividades, e que contribuímos com a sociedade de igual maneira do que as outras pessoas não trans, do que as outras pessoas cis. A diferença é que a nós foi negada a oportunidade de darmos a nossa contribuição, porque ao longo da história nós fomos patologizados. Então, é uma importância imensa, gigante, porque muda como toda maneira, todo modo como a sociedade olha para nós e entende os nossos corpos e as nossas identidades. Ao longo da história, nós fomos vistas e entendidas como pessoas doentes, que precisavam de um tratamento, ou de uma castração química, ou de alguma coisa, até mesmo da prisão ou da morte, né? Em casos mais graves. E porque nós éramos patológicos, nós éramos cobaias, nós éramos objetos de várias pesquisas, de vários efeitos, como diz Foucault, né? Da medicina, da religião, do Estado, da psicanálise. E agora nós não somos mais esses objetos, agora nós somos sujeitos como outros, como as outras pessoas. Agora nós produzimos, nós contribuímos, porque nós temos oportunidades, nós estamos tendo oportunidades. Então não é que tinha alguma coisa errada com a gente, para que a gente fosse levada para a sala de pesquisa, né? O que havia era de errado com a sociedade, por ter um pensamento a respeito de como as pessoas devem ser, que nos excluía e nos patologizava, e com isso nos tirava as oportunidades de nos expressarmos e de mostrarmos que também conseguimos fazer as coisas. Que o fato de sermos trans, cis, branco, negro, gay ou hétero não é um empecilho para a gente ser criativa, para a gente ser um bom profissional, para a gente ser uma boa pessoa. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra.